Estamos ao vivo, falando sobre essa série Jesus. Eu queria falar sobre dois temas que ontem não deu para gravar. Estávamos no Experience, um tempo muito especial aí, muito legal, falando sobre umas temáticas muito bacanas, muito legais. E ontem eu estava falando sobre dois temas muito interessantes. O primeiro tema, eu estava falando sobre o marxismo cultural. E o segundo tema falava sobre o liberalismo cultural. E em cima disso, é lógico que eu não vou falar o que eu falei ontem, mas eu quero falar com vocês aqui sobre o Jesus real e o Jesus histórico. Há uma grande diferença. A história acredita que existem dois tipos de Jesus: o mitológico e o histórico. Mas eu não acredito nisso não. Porque quando se fala de mito, fala de uma ideia que não é real, não é verídica. É algo transcendente, mas que nem sempre tem uma fundamentação verídica. É transcendente, é imaterial, mas não é palpável muitas vezes, não é verídico. Eu não acredito que Jesus seja um mito, mas eu concordo com a história de que existe sim um Jesus histórico. Um homem que nasceu ali na região do Oriente Médio, no nosso atual Oriente Médio, e que revolucionou toda uma religião, toda uma prática de vida de pessoas e toda uma ideia. Tanto é que o seu nascimento, que é um fato histórico, não pode ser negado, dividiu o mundo. E isso a gente precisa entender. Mas por que eu falo do Jesus real e não do Jesus mitológico? Porque Jesus é real. Ele, além de ter tido uma importância histórica, ele continua vivo. Aí entra a fé, claro. E eu, como cristão que sou, eu acredito que Jesus, ele veio ao mundo, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai. E a promessa que ele tem é que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então você precisa entender de que sim, existe um Jesus histórico, um homem que ali foi criado por José e Maria, sua esposa, teve seus irmãos. Existe uma questão aí entre o protestantismo e o catolicismo, mas muitos teólogos sabem e afirmam que Jesus teve outros irmãos. Maria foi virgem até a concepção de Jesus, muitos podem não gostar disso, mas lembre-se que Maria foi casada com José e se sabe que ali, pelo menos até os 12 anos, eles conviveram juntos. Né? Então, você imagina, um homem com uma mulher dormindo na mesma cama, sem relacionamento sexual, não dá, né? Então, a gente sabe que Maria, depois de Jesus, teve, lógico, relacionamento sexual com José e teve outros filhos depois de Jesus, porque Jesus é fruto do Espírito Santo e ele é real. Uma coisa que faz Jesus distinto de mim e de você é a origem de Jesus. Jesus foi gerado dentro de Maria, que é uma mulher feita de carne. Mas a semente de Jesus é sobrenatural. A palavra de Deus declara que o Espírito Santo envolveu Maria. Então Jesus não nasceu do sêmen masculino, mas Jesus foi gerado no Espírito no ventre de Maria. Então a semente de Jesus é sobrenatural. E isso faz toda a diferença. Mas esse Jesus, ele é real. Ele existe. E você pode estar falando com ele. Mas sim, existe o Jesus histórico. Um homem que causou uma revolução durante o Império Romano ali na região da Judéia, Galiléia, Samaria e circunvizinhança. Um homem que mudou paradigmas. Tem um filme, agora eu não vou me lembrar qual ator que faz o papel de Jesus, mas teve até uma série, não sei se a série virou filme ou o filme virou série, eu acho que foi o primeiro caso, aonde Jesus estava crescendo no seu ministério e ali Caifás, já como sumo sacerdote, ele fala: olha, nós precisamos matar Jesus, porque convém que um homem possa morrer para que toda a nação possa viver. Ele estava falando de Jesus como se Jesus fosse um agitador, mas ele não sabia o peso dessa palavra. E é verdade que a partir da morte de Jesus, nações inteiras puderam viver, inclusive a nação de Israel, que conheceu o seu Messias, o seu Mashiach.
Eu estava ministrando ontem, como eu disse, no Experience, e eu achei muito interessante porque eu estava falando com as pessoas sobre a terminologia Cristo. Cristo é uma palavra grega, né? E significa ungido. Tem pessoas que acham que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Não! Cristo é um título, significa ungido. Isso é do grego, ou também a variação ali que tem no latim. Mas a palavra Cristo, no hebraico, é Messias, Mashiach. Então, Mashiach, que é ungido, o escolhido, é o paralelo de Cristo no grego, que é a questão do ungido de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, é muito interessante que em muitas das suas cartas, ele não fala Jesus Cristo, ele geralmente fala Cristo, vírgula, Jesus, porque ele quer enfatizar de que Jesus é o Cristo. Não é mais um Cristo ou o Cristo vai vir. Não, ele é o Messias prometido e por isso que ele deixa enfatizado isso. Então entenda, Jesus é real. Ele entrou na história, mas continua agindo na vida das pessoas. É só você querer. Um abraço, gente. Até amanhã.